sistema fascista, o líder ele inspira, ele dá um caminho, ele abre um espaço de liberdade, mas as ações que vão se sucedendo estão dentro da capacidade, do interesse e da vontade de cada um daqueles indivíduos que se sente partícipe daquele grande grupo. Isso é importante vocês perceberem. É mais ou menos como se... No Rio Grande do Sul, conta uma piadinha que eu gosto muito de utilizar para explicar isso. Né? Diz que tinha um estancieiro muito rico no Rio Grande do Sul e ele tinha um inimigo pessoal que era um jornalista. Né? O jornalista ficava o tempo todo escrevendo contra ele no jornal e ele indignado. Um dia ele no final do dia, né, resolve ir tomar um chimarrão e comer uma carne com os seus peões, né, as pessoas que trabalhavam na fazenda. E só esse ato já foi um ato assim, extremamente novo, porque não era de costume. E aí o velho estancieiro vai lá, senta, começa a conversar com os peões e comer, e os peões começam a se sentir, né, valorizados, afinal, o cara está aqui e tal. E nessa conversa, o estancieiro diz assim, olha, o homem que podia me dar um presente, né? Deus podia me dar um presente. Esse tal de fulano de tal, e deu o nome de jornalista, né? Podia morrer, que não ia fazer nenhuma falta, eu ia ser o homem mais feliz do mundo se esse cara morrer. Nossa, eu ia agradecer até o final dos meus dias a pessoa que fizesse isso. No dia seguinte, o jornalista foi morto. Né, contam como um caos no Rio Grande do Sul, mas aí assim, quem é que mandou matar? Aí chegaram lá no estancieiro, foi o estancieiro que mandou matar. O estancieiro, não mandei matar ninguém. Jamais disse para matar ninguém. Tudo que eu disse é que se ele viesse a ter alguma coisa e tal, isso muito me... Você percebe o sentido da história que eu quero dar? Não há necessidade que o líder um líder fascista mande fazer alguma coisa. Só há necessidade que ele demonstre efetivamente o ponto de inimizade dele. Então, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro disse assim, o STF me incomoda, a democracia me incomoda, o parlamento me incomoda. E a partir daí, todos os seus seguidores passam a trabalhar, cada um dentro das suas possibilidades, e pensar em ações políticas para fazer a vontade desse líder, sem necessariamente que esse líder tenha ordenado. É uma forma de dominação ideológica e de incitação de ação coletiva tremendamente perversa. Mas é isso que Bolsonaro faz. E era isso que o Hitler fazia. Era isso que Mussolini fazia. Claro que existem ações pensadas, estratégicas, que eles tomam, sim, óbvio. Claro que eles têm burocracia, eles tiveram, e o próprio Bolsonaro tem burocracias e ações, tem. Mas nem todas as ações são estabelecidas assim. A imensa maioria das vezes o que Bolsonaro faz é tocar o berrante para um lado e esperar que o gado passe por cima das pessoas naquele lado. E isso que aconteceu no 7 de setembro. Bolsonaro transformou o 7 de setembro num espaço de disputa entre os seus apoiadores. Bolsonaro tem hoje, efetivamente, 4 grandes grupos apoiadores. Tá? Ele perdeu vários outros, mas eles ainda têm 4 muito fortes. Os evangélicos, neopentecostais, né? Os militares, sejam eles de forças federais especificamente, ou sejam eles policiais militares, que se acham militares, grupos armados dentro e fora da lei, aí eu boto milicianos e boto também esses pequenos exércitos que os estancieiros têm, que foram todos armados, e uma classe média conservadora, que é racista, machista, fascista e tudo mais isto que você possa imaginar, que ainda está com o Bolsonaro. São esses 4 grupos. Né? E o que o Bolsonaro fez do 7 de setembro? O Bolsonaro criou como se ele tivesse criado um concurso no 7 de setembro. E tivesse dito para os seus apoiadores assim, olha, qual dos grupos de vocês vai me demonstrar que é mais patriota? Qual desses grupos vai efetivamente demonstrar que pode decisivamente ajudar os planos do nosso Brasil grandioso? E esses grupos passam a competir desesperadamente pela atenção do líder, pelo apoio político do líder, e efetivamente passa a ser, portanto, um concurso sobre qual será o mais brutal, qual fará a atividade, a atitude, a manifestação mais disruptiva, a que vai causar mais impacto, a que necessariamente vai trazer mais benefícios para Bolsonaro. E, portanto, nesse momento, existem células
pequenos grupos de pessoas se organizando pelo Brasil inteiro para fazer algo no 7 de setembro. Isso que as pessoas têm que entender. A esquerda, nós temos uma forma de ação, nós temos lá os nossos movimentos sociais, as lideranças de contato efetivo com as nossas estruturas políticas, e aí vem sempre uma organização de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas há um entendimento desses níveis, né? Então a CUT chama lá um movimento, a CUT, para chamar esse movimento, fez uma reunião entre si e tal. No sistema fascista não é assim que acontece. E isso é muito perigoso, porque isso gera uma ação social que não responde a absolutamente ninguém, que não tem um ordenamento, que não tem uma liderança que vai dizer agora vocês estão habilitados a invadir o Congresso, ou não, vocês não estão habilitados a invadir o Congresso. Na realidade, o que nós temos é esse convite à ação liberada, esse convite a uma disputa pelos espaços de poder que a liderança fascista estabelece. E o Bolsonaro fez exatamente isso. E nós estamos correndo um risco de termos... nós estamos vendo aí pastores evangélicos chamando carreatas para Brasília, no sentido de demonstrar o quanto eles são o grupo mais apoiador de Jair Bolsonaro, né? Nós estamos vendo aí a baixa oficialidade da PM dizendo que vai vir a Brasília organizada, armada, tentando mostrar a Jair Bolsonaro que eles são o grupo de maior força no seu apoio, né? E cada um desses grupos que de alguma forma orbitam e participam dessa lógica fascista do Bolsonaro está concorrendo para ser, vamos dizer assim, para receber o Oscar da brutalidade, da ignorância no 7 de setembro. E nesse sentido é que eu acho que a esquerda não pode participar do 7 de setembro. Tenho visto gente tentando chamar movimento para... Não, vamos embater com eles. Não façam isso. Não façam isso. Nesse momento, qualquer tipo de embate direto que a gente faça só vai favorecer o plano político deles. Porque o plano político deles é a criação do atrito, é a geração das estruturas de desgaste, né, da violência. Esse é o plano político dele. E não vai fazer diferença se essa violência foi feita pela direita ou pela esquerda, ou contra a direita ou contra a esquerda. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é deixar eles estéreis falando sozinhos, que façam as loucuras que eles querem no dia 7 de setembro. Nem que a esquerda marque depois para o dia 8 de setembro uma manifestação, para o dia 9 de setembro, não interessa, mas deixem esse 7 de setembro de lado. Não saiam às ruas para encarar essa gente. Primeiro porque o jogo que eles jogam, a gente não joga, né? Eu não tenho arma, não vou sair por aí armado, e mesmo que saísse armado, não ia ter coragem de atirar em absolutamente ninguém, né? Segundo, porque, além disso, nós podemos efetivamente perder companheiros e companheiras nessa situação, porque essa gente, ela não tem o mínimo de... Ela não tem o mínimo de humanidade, o mínimo de respeito pela vida humana. Eles vão atirar mesmo, eles vão matar, e aí você vai estar, veja bem, a sua vida, ou o direito de você viver ou não, vai estar sendo decidido por um bolsonarista débil mental, com 2 neurônios, cheio de ódio, com uma arma na mão. Você imaginar que esse cara vai ter condições de fazer um julgamento correto? Não, eu não vou atirar nele, porque isso é contra a lei, eu vou me incomodar. Nada, gente. Vai gente morrer pra caramba. E o que isso vai nos ajudar? Nada. Isso vai apenas dar força a Jair Bolsonaro porque ele quer, porque ou ele vai fazer uma movimentação e uma bagunça generalizada no Brasil a ponto de poder convencer uma parte significativa da sociedade que é preciso que o Exército intervenha. Eu acho que isso é muito difícil, mas isso está no horizonte de possibilidades dele, tá? Ou ele vai efetivamente criar algum tipo de desordem e colocar a culpa efetivamente na esquerda que vai estar na rua. E você tem ataques de falsa bandeira. E vai lá, alguém queima o STF, toca fogo no STF. E aí aparece lá vídeos de gente com bandeira do PT tocando fogo no STF. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, até você explicar que aquilo ali não tinha nada a ver com o PT. Ah, mas vocês estavam fazendo uma manifestação ali, nós vimos, não sei o quê. Pois é, ferrou.
Então a gente não pode dar essa bobeada agora. Não pode dar essa bobeada agora. Deixem eles no dia 7 de setembro fazerem. E deixem eles se entenderem com os liberais. Porque nesse momento eles estão atacando os liberais. Os liberais são os caras que têm a guarda das instituições. Sabe? Quem vai ter que se entender ali é o STF. O STF vai ter que se entender com eles, o juiz vai ter que se entender com eles. Na realidade, o que está acontecendo ali, eles estão jogando os policiais contra os juízes, eles estão jogando os procuradores contra os ministros. É uma briga entre todos esses grupos que, em grande medida, sempre foram nossos inimigos. Ou foram nossos inimigos declarados, ou foram nossos inimigos velados. Nós não temos que nos envolver nessa briga. Nós temos que nos preparar para o rescaldo. Qual é o rescaldo? Bom, eu tenho que ver qual dos dois vai ser fortalecido nisso. Pode ser que Bolsonaro cometa um erro tão crasso que saia completamente desmoralizado e consiga e por isso seja retirado da eleição. E se isso acontecer, eu já disse isso em vários lugares, se eles tirarem Bolsonaro da eleição, eles vão tirar Lula também. Não tenho dúvida nenhuma que vai haver um conluio de ministros no STF a legitimar uma decisão de sentença que vai sair em prazo recorde, como saiu a outra, para tirar Luiz Inácio Lula da Silva da eleição, não tenho dúvida nenhuma. Luiz Inácio Lula da Silva é o seguro da elite contra a continuidade de Bolsonaro, é só isso.